Boa noite, pessoal. Quero, antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade. Obrigado por se juntarem, por terem aceito esse convite para estarem aqui conosco e partilharmos um pouquinho mais de conhecimento e falarmos um pouquinho mais de tecnologia. Agradecer ao Mário Pinho, que é o nosso speaker de hoje. Obrigado, Mário, por teres te disponibilizado para trazer-nos um tema muito pertinente para partilhar conosco isso. Acredita que a comunidade acredita que nós agradecemos muito e estamos aqui todos excitados para te ouvir e aprender. Eu vou partilhar o meu ecrã e vou pedir que confirmem-me quando estiverem a ver. Um minuto, que isto aqui está-me a perguntar algo. Devo selecionar qual é que eu quero. Ecrã completo. Quando tiverem a ver o meu ecrã, por favor, digam. Está visível. Ok, obrigado, Mário. Obrigado. Então, bom, hoje o que nos traz aqui, na verdade, não é nada mais, nada menos como o Mário Pinho, que nos traz o tema, ou que vem partilhar connosco o Twitter Bot Serverless que ele preparou e que está hospedado na AWS e tem o nome de COVID-19 AO _status. Se vocês seguiram, se vocês procurarem por esse ID no Twitter, poderão encontrar. Mário Pinho, que é um security engineer atualmente, mas que tem um grande background em redes, ele, melhor do que eu, vai falar sobre ele. Mas eu estou aqui, na verdade, para falar sobre a nossa apresentação, sobre a nossa sessão de hoje, para os que se juntam a nós apenas hoje, só para dizer que essas nossas sessões, as Tech Talks, na verdade, têm o intuito de partilhar conhecimento. É uma conversa tranquila, uma conversa amena, portanto, sintam-se à vontade para levantarem mãos, para escreverem comentários no chat, para questionarem no chat, enquanto o Mário estiver a apresentar, né? E para darem e deixarem o vosso contributo sempre que possível, sempre que necessário for. Bom, todo mundo está livre de levantar a mão, de vir ter comigo, de vir ter com Isata, com Newton, com Longuete e mostrar a sua vontade de falar, e ter com Mário, mostrar a sua vontade de falar, de partilhar connosco conhecimento. Vamos arranjar a data, vamos arranjar o dia, vamos convidar pessoas, claro, que já têm participado e as que quisermos acrescentar ao circuito, e assim vamos crescendo com o decorrer do tempo. Para a sessão de hoje, em conversa com Mário Pinheiro, diz que é algo básico, portanto não há requisitos necessários de conhecimento, até porque ele também é bom explicador e ele vai conseguir nos guiar e nos apresentar nas questões mais básicas que nós não conhecemos, que nós não temos noção ainda, e claro também ajudar-nos a limar aquelas questões que nós conhecemos de forma muito básica, que não vamos tão a fundo. Não me vou prolongar muito, vamos começar. Mário, vou passar o controle para ti, vou parar de partilhar aqui o meu ecrã e o microfone é todo teu. Olá, obrigado, Damásio. Boa noite a todos presentes. Obrigado por esse tempinho para me ouvir e obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês a conversar e a partilhar. Eu sou uma pessoa que gosto de todas as maneiras de apoiar iniciativas que têm como objetivo partilha de conhecimento sem outros objetivos secundários, né? Uma coisa que é difícil por enquanto para o nosso país, mas acho que vai mudar e parabéns pela iniciativa. Bom, meu nome, já sabem, Mário Pinho, um pouco da minha... Eu trabalhei por muitos anos como engenheiro administrador de redes, é a minha base, tanto em ambientes corporativos como service provider, foi grande interesse. Fui funcionário de algumas empresas, já trabalhei numa empresa de consultoria externa e atualmente eu sou engenheiro de segurança, security engineer é o nome da minha função. Desde
cerca de 2016, 2017, apesar de eu estar a trabalhar em redes. Mário, desculpa te cortar. Enquanto fazes a apresentação, se ligasses a câmera seria perfeito, assim conseguíamos te ver. Peço desculpa. Está visível agora. Já conseguimos. Como dizia, desde 2016, 2017, criei algum interesse em scripting, automação, e apesar de continuar a trabalhar em redes, comecei a me interessar um pouco mais por como funcionavam as aplicações. Até hoje eu não me considero um programador, tenho conhecimentos básicos, vou fazer uma coisinha ou outra, mas tento sempre crescer nesse aspecto. Antes de começar e tocar nos objetivos, é importante eu dizer que, e a empresa onde eu trabalho obriga-me a isso, esta apresentação contém ideias minhas, opiniões minhas, e não representa de maneira nenhuma a opinião, as ideias e as instruções do meu empregador. Estou aqui a nível pessoal e completamente separado da empresa para onde eu trabalho. Bom, para hoje, o conteúdo inclui, primeiro ponto, que é a ideia, de onde partiu e de onde partiu a ideia e o que é que me ocorreu, o que é que eu estava a fazer quando surgiu a ideia de fazer com esse bot na AWS. Vou tocar um pouco sobre os conceitos por trás de como funciona esse bot e tocar na arquitetura, nos diferentes componentes que pus, né, todos juntos a trabalhar integrados para tornar a ideia realidade. Apesar de ter sido feito na AWS, que é um provedor de serviços de cloud, esta apresentação é uma apresentação básica, é uma apresentação a nível de arquitetura, um overview alto nível. Portanto, os conceitos que eu vou passar aqui, espero que sejam do vosso interesse, não servem somente para a AWS. Então, no final, eu vou mostrar um bocadinho de que tudo que eu fiz na AWS, por ser mais familiar para mim, também, com certeza, é possível fazer em outros provedores, como a Azure ou GCP, Google Cloud Platform. Pré-requisitos, como o Damásio já disse, não há nenhum. Eu digo, há um, simplesmente interesse. Basta o vosso interesse aqui, eu não vou tocar nada muito a fundo, não é o objetivo dessa apresentação. Os objetivos é mostrar como é simples construir aplicações na cloud. Os conceitos aqui para esse bot são conceitos bem simples, mas é muito fácil depois crescer para aplicações muito mais escaláveis e para milhões de podemos assim dizer. E nós sabemos que é possível, que há empresas em todo o mundo que assim o fazem. Mostrar também como se constroem aplicações nativas na cloud, ao contrário de tentarmos transportar aqueles conceitos on-premise que estamos habituados no nosso data center do dia a dia, mostrar a construção de aplicações chamadas cloud native, ou seja, usando os serviços que só existem na cloud, serviços inerentes da cloud. Muitos deles estão ligados a uma palavra muito usada hoje em dia, que é serverless. Esse bot que eu fiz é um bot serverless e eu vou tentar passar o conceito para entenderem o que significa isso de serverless. Para português, quer dizer sem server, sem um servidor. E acho que o objetivo principal é gerar ideias. Seja ideias que vocês tenham de construir, seja para laboratório, seja para estudo, ou se calhar até para um negócio. E não só, essa apresentação é um overview de uma série de coisas e pode até gerar interesse, se calhar, para nós fazermos uma apresentação de algum dos componentes aqui, olhando mais a fundo e tirando uma hora para falar daqueles componentes específicos. Não são objetivos dessa apresentação fazer um deep dive, mergulhar fundo. Como eu disse, não vamos olhar a fundo nenhum dos componentes, não é este o objetivo. Não é para um estudo para qualquer certificação, seja AWS ou outra certificação cloud. Não, eu próprio não tenho, não conheço os programas e não preparei isso com o objetivo de contribuir para qualquer certificação para quem está a estudar. Embora eu acho que se calhar vai gerar interesse para quem quiser seguir, que eu recomendo, sinceramente. E também não é um tutorial passo a passo, nós não vamos entrar na consola ou aprender a API
e eu não vou vos passar um passo a passo de como vocês vão fazer isso também. Se bem que, tendo alguma curiosidade, e para os mais experientes vai ser relativamente simples fazerem vocês também, se quiserem, algo semelhante. Eu passei o link do bot no chat, mas eu acho importante para quem não leu a descrição do convite, dizer o que é isso então, o que é esse Covid-19 ao Stats, esse bot que eu fiz. Será que se me confunde? E nada melhor do que vocês verem com próprios olhos, né? Então, essa aqui é a página de Twitter e esse é o bot. O bot nada mais é do Mário, que... desculpa, Certo? desculpa te cortar, não estamos a ver a Uhum. tela. Oh, então eu estava aqui a passar tantos slides esse tempo todo. Mas pronto, não é crítico. E agora? Vem o Twitter? Perfeitamente, Ok, conseguimos ver. ok. Então, este é o bot. O bot nada mais é do que um bot, claro, que publica 2 vezes ao dia, todos os dias às 9 horas de Angola e às 22 horas de Angola, as estatísticas do Covid-19 em Angola, com o número de casos confirmados, o número de casos recuperados e o número de óbitos. Eu comecei a publicar isso, acredito que uma semana antes por volta de 30 de abril. Eu lembro de 30 de abril, que foi o dia que eu mudei de conta. Mas 2 vezes ao dia há nessa conta as estatísticas, e se vocês seguirem e ligarem a notificação, vão dar conta que todos os dias, a hora é exatamente 9 horas da Angola, ele publica as estatísticas. Nem sempre estão certas e durante a apresentação vocês vão perceber por que isso acontece. Começar pela ideia. A ideia não é nova. Eu, antes mesmo de começar a programar e a entender de cloud, eu já li uma vez um artigo de alguém que fez algo semelhante com uma estação de ferro num país qualquer. A empresa não tinha os calendários disponíveis da partida e chegada dos ferros, e houve alguém que pegava a informação do site e publicava no Twitter imediatamente, sempre que o ferro chegasse, sempre que o ferro partisse. E essa ideia sempre ficou na minha cabeça durante vários anos, desde o momento em que vi. E uma segunda aplicação que eu não tenho confirmação, mas eu de uma maneira semelhante, é uma aplicação que havia do Bella Shopping. Houve um rapaz que fez uma vez uma aplicação do Bella Shopping, uh, uh, que pegava, eu acredito, os dados do site, do Cineplace, e publicava na aplicação, de maneira que as pessoas, ao invés de terem que ir ao site e ver toda essa informação, tinham uma aplicação que fazia isso. Portanto, eu estava e continuo sempre a aprender. A melhor maneira, às vezes, de aprender, seja scripting, automação, é fazendo, né? Eu já fiz alguns cursos por aí, por ali, YouTube, mas depois eu vi que a melhor maneira de progredir era fazer algo. Então, eu tive a ideia, fui aprendendo os diferentes componentes, que eu vou mostrar a vocês. Sepa, vou fazer uma coisa integrada, e foi aí daí que surgiu a ideia de fazer esse bot. Estou a falar sempre bot, mas o que é um bot? Um Não, bot não, nada não. mais é do que um pedaço de software que faz uma tarefa de maneira repetitiva e automatizada, Aí deixa, não sem mexe aí, não mexe aí. necessidade de interação humana. Isso é Não importante. mexe aí Esse nada, bot que nada. Vai publica lá duas atrás. vezes por dia Twitter, eu não ponho mais a mão. Não sou eu que todos os dias, à hora exata, vou lá e aperto no botão para publicar. Ele está a trabalhar sozinho. Pega os dados sozinho, processa da forma que tem que processar e publica no Twitter quando chega a hora certa. Então, depois da ideia, chegou a hora de criar, fazer acontecer. E aí,
vinha uma decisão, né? Na verdade, quando eu comecei o projeto, eu já sabia o que ia fazer, mas para qualquer tipo de projeto, chega a parte da infraestrutura, nós temos que começar a pensar, então, como é que vamos fazer? Então, a primeira ideia, se calhar, seria a forma clássica. E aqui eu queria ter desenhos, só que o dia a dia não ajuda às vezes. Eu deixei esses desenhos para o fim. Acho que assim é até melhor, mais engraçado. Mas a primeira ideia da forma clássica, o que seria? Claro, poderia eu deixar o meu laptop ligado em cima da mesa, ligado à internet, de maneiras que o código que eu fiz fosse ao site Covid-19 buscar a informação, baixava, processava e depois mandava para o Twitter. Isso tem problemas claros. O meu PC tem que estar sempre ligado, a energia. Eu às vezes tenho que trabalhar, ou tenho que reiniciar o PC. Teria schedule tasks para o Windows ou para um job ou Linux para correr a hora exata e deixar o código sempre a correr. Não é a melhor forma de fazer, claro. Quando eu estava a fazer os testes de laboratório, estava tudo bem, mas se eu quiser uma coisa com longevidade, não é a melhor forma de fazer. A segunda ideia seria então eu pagar um servidor, nem vamos falar num servidor físico dedicado, por causa dos custos, por uma coisa tão simples que não me dá rendimento nenhum, mas poderia se calhar pensar em uma VM num provedor, podia ser a AWS, podia ser a Azure, podia ser a Linode, seja o que for. Eu alugo, né, um servidor virtual, alguns num provedor de cloud, com o código e um cron job muito semelhante ao que eu teria na minha casa ou on-premise, como pode ser chamado, que ia, mais uma vez, fazer a mesma coisa. Ia ao site, buscar a informação, processava e depois mandava para o Twitter. Isso tem um pequeno problema, que é o facto de que esse código, esse pedaço de código, só corre 2 vezes por dia. Quando eu teria que estar a pagar um servidor 24 horas por 7. Né? Então, seria um custo, seria um servidor subutilizado. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui uma página que tem os custos EC2 instances, é o que a AWS chama de servidores virtuais, no fundo. E eu consigo ter uma estimativa dos custos mensais. Eu ordenei por preços mais baixos. De facto, não é muito caro, mas nós todos sabemos a situação do país, né? Então, isso dá-me $3 mês, o servidor mais barato a correr. Mas isso é só o custo do servidor. Depois tem custo de storage, tem custo da internet e outros custos associados. E eu, sinceramente, pensei inicialmente em fazer dessa maneira, mas depois... desculpa. Pensei, então, fazer o que é da forma chamada Cloud Native, né? E surge a questão, o que é serverless? Eu passo a palavra a vocês, muito rapidamente. Alguém de vocês pode me dizer o que é serverless? O que é que significa serverless? Estejam à vontade para tirar o mute e responder. Servidor. Sem servidor, falta de servidor, algo assim. Para mim, serverless, o termo indica que é sem servidor, né? Se traduzirmos o termo ao pé da letra. Mas daquilo que eu pude ler sobre o assunto, é o conceito de construir aplicações cloud native sem que eu, como desenvolvedor ou empresa, me preocupe com a infraestrutura, com o servidor que está por trás. Ou seja, eu entrego essa responsabilidade ao provedor de cloud e ele, com base nas funções da aplicação, né, vai então subir uma instância, um servidor compatível com os requisitos da minha aplicação. Eu não me preocupo se eu vou ter uma EC2 com X de processador, X de EBS,
mas eu simplesmente desenvolvo a aplicação, subo para o provedor, né? E o provedor em si se responsabiliza pela infraestrutura, ou seja, no fundo é sempre um servidor por isso. Então, ia concordar com o Newton. Basicamente, delegamos esta função. Enquanto desenvolvedores, nos concentramos tão somente naquilo que passa a ser o core, que é o desenvolvimento de aplicações. Portanto, implementar a ideia, assim como o Mário teve aqui a explicar, que teve uma ideia, teve referências, e de facto ainda consumiu algum tempo a tentar perceber como iria fazer, se tinha em casa, que custos iria ter. Portanto, é exatamente isto que estas empresas nos oferecem. Ou seja, o Mário não precisa de se preocupar com estas situações, se preocupa tão somente em implementar a sua ideia. Portanto, e tudo o resto eles acabam por assumir. estou de acordo, tudo bem dito, mas agora eu vou pôr um pequeno spin aí. Na apresentação passada, o Damásio falou de armazenamento na Azure e eu, por acaso, já tive alguma experiência. Vamos tocar, por exemplo, se vocês estão familiarizados com a AWS, tem um RDS, o SQL. O serviço de SQL da AWS ou da Azure é serverless ou não? Visto que nós também não temos que nos preocupar com a infraestrutura, com os servidores. O serviço de SQL normal da AWS ou da Azure pode ser chamado serverless? Eu podia dizer que sim, Mário, eu podia dizer que sim, uma vez que tu não tens um server, tu não geres a infraestrutura. Calma, Mário. Não, eu vou dizer não, Mário. Por que é que eu vou dizer não? Porque por mais que seja um servidor que esteja do lado do provedor e seja gerido por ele, ainda assim a configuração de computação ou poder da máquina está do lado do cliente. Isso é, tu defines o poder de computação que o teu servidor, que o teu serviço de SQL vai ter. Isso no Azure, atenção. Por exemplo, se eu olhar para serverless no lado do Azure, no serverless não, serverless do lado do Azure, que vai com as Azure Function e as Logic Apps, tu ali não, tu pura e simplesmente preparas o código e vai rodar ou num container ou numa máquina, quem sabe, isto eu não sei, do lado do provedor. Exatamente. Newton? Olá, pessoal, conseguem me ouvir, né? Conseguimos, sim. Ok, boa. Eu queria também dar aqui um contributo, né, com respeito a essa questão. A princípio eu coloquei nos comentários de que serverless não existe. Sim, realmente, nós estamos a falar de serverless, mas quando tu abrires a capa e tentar ver quem que está, tem um server. Então, serverless eu vejo mais que, além do aspecto de se é um servidor ou não, de que nos preocupamos com o servidor ou não, também tem questões que têm a ver com os custos, com a forma de que se consome, de que se paga os recursos na nuvem. Por exemplo, a pergunta que surgiu quanto ao RDS, né, que é a vertente de base de dados relacional na AWS, do lado do consumidor, do nosso lado consumidor também, podemos pensar que, podemos ver que nós não gerimos o servidor como tal. Está hospedado dentro de um servidor e que funciona num servidor. Mas o que diferencia o RDS e talvez outros serviços que estão na nuvem do que se chama de serverless, que na minha opinião serverless é um termo não muito feliz. Eu sou mais apologista do termo function as a service. O que diferencia do function as a service, como penso que é o que vai se falar aqui, né, do Lambda, é mais a forma de
como é que se paga o recurso, como é que o recurso funciona. Tipo, nós não estamos a pagar um servidor alocado 24 horas, mas sim estamos a pagar somente a execução de uma função. Então, vejo mais o serverless nesse sentido. Ok, obrigado a todos. Vocês até estão a dar vontade de citar a minha parte da apresentação. É isso mesmo. E eu gostei de uma parte da mais que ele estava a dizer uma coisa, mas depois pensou, e é um ponto que eu vou tocar aqui, pensou e viu que durante a configuração do SQL na Azure ou do RDS, é necessário, mesmo assim, definir parâmetros de um servidor virtual que está onde vai estar a base de dados. E esse é, esse é um ponto importante a ter em conta quando se pensa em serverless, porque este conceito tomamos como exemplo da base de dados, em que mesmo assim é preciso definir parâmetros do servidor virtual que está a correr, é o que geralmente se chama Platform as a Service, e é mais um serviço gerido, mas não é serverless, porque o utilizador mesmo assim precisa de se preocupar com a camada mais abaixo, né, do servidor, apesar dele não gerir, né, é managed service, é gerido pelo provedor, ele mesmo assim precisa de se preocupar, ele tem que pensar que tipo de capacidade é que eu vou precisar para a minha base de dados, para a minha aplicação. E para isso eu preparei mais uma vez aqui alguns, se eu encontrar minhas abas. Cá está. E o Lesa também tocou num ponto importante, que além da gestão, há o ponto do preço. Eu tenho aqui a página de preço da Amazon Aurora. A Aurora é um tipo de base de dados também que é compatível com alguns motores de base de dados, é um serviço da AWS, que se formos ver a página de preços, e imagino que a Azure é a mesma coisa, tem o tamanho da instância, o tamanho da VM, e isto aqui está associado a determinada quantidade de RAM, a determinado poder de processamento, CPU. Portanto, esses serviços são serviços geridos, nós não tocamos no sistema operativo, não tocamos no servidor, mas não são serverless. E disseram muito bem, porque nós precisamos de nos preocupar, precisamos ter uma ideia. E quando chega o momento de escalar, temos que ter que eventualmente a informação tem que partir de um servidor a outro e precisamos ter cuidado com downtime, com redundância, com sincronismo entre um primário e um secundário. Mas eu pus aqui o exemplo da Aurora, por quê? Porque a Aurora também tem Aurora Serverless. E se vocês procurarem, embora eu não seja familiarizado, o próprio Azure SQL também já tem o SQL Serverless, em que o utilizador não precisa de se preocupar com o tamanho e escalabilidade do servidor por onde corre a aplicação, precisa simplesmente de pagar pela utilização. Claro, cada um, a Aurora usa a Aurora Capacity Units, eu nem sei bem o que significa, cada um usa as suas formas de calcular, mas eu sei que se eu não estiver a usar a base de dados para ler, para escrever durante um dia, isso na hora próprio serviço está de maneira que haja capacidade para a minha demanda. Isso é serverless. O Lesa diz que não concorda com o termo serverless e prefere chamar function as a service. De certa forma, sim. Nós vamos falar aqui do Lambda ou Azure Functions,
E Function as a Service está correto, mas o serverless não se limita ao functions, né? Não se limita à execução de código. Eu tenho um slide aqui que mostra vou chamar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou ter que usar aqui, o ecossistema serverless da AWS. A Azure de certeza que tem o seu, e há uma variedade de serviços que podem estar ligados a esse conceito de serverless. Acabamos de ver um agora, que é a própria base de dados, a Aurora Serverless e o SQL Serverless na Azure. Sumário, de facto, sim, há servidores, a diferença é que nós não vemos, nós não gerimos, fica tudo abstraído para nós, fica tudo por trás da nossa mente. E foi dito, e dito bem, o foco de quem faz o uso de serviços está no código ou na aplicação. Tudo o resto está fora das nossas mãos. Seja preocupar, seja planeamento de capacidade e seja a manutenção e operações. Claro que, eventualmente, para aplicações maiores, de grande escala e sensíveis, é sempre preciso ter em conta o que corre por baixo e há otimizações a ser feitas. Mas para a maioria de nós, isso pode ficar para trás e pode ficar esquecido. Serverless da AWS. Vou mostrar aqui, isso eu tirei há dias, um pequeno mind map dos serviços serverless da AWS nesse momento. Começando pelo Lambda, como Lesa disse bem, Function as a Service, dentro dos serviços de computação. Mas tem também Lambda at Edge, Fargate. Tem serviços de armazenamento, Storage, S3, IFS. Temos Data Stores, base de dados. DynamoDB é famoso, é uma base de dados NoSQL, completamente guiada por API, escrita e leitura. Aurora Serverless, RDS Proxy. Serviços de API, temos a Gateway, a Azure também tem API Gateway e um outro. Tem dois serviços de API, mas isso permite-nos construir APIs próprias sem termos que nos preocupar com esta infraestrutura. É tudo feito à base de código, ficheiro JSON que nós mandamos e temos a API pronta. Serviços de integração, SNS é um serviço Simple Notification Service, mandar mensagens, mandar SMS, e o SQS é um serviço de enfileiramento de tarefas. Nós mandamos tarefas para uma fila e os chamados workers que têm que trabalhar as tarefas vão tirar as tarefas quando é necessário executá-las. Mas a fila de tarefas é gerida pela AWS. E como essas outras. Então, esse aqui, serviços serverless disponíveis na AWS. Uma pausa para questões. Não há questões. Eu tô como estou apresentando, não tenho aqui no... O silêncio também fala, acho que não. No chat não há nenhuma? Não, o Newton ainda reforçou okay. mesmo também agora no chat. Não temos. Ok. Muito bom. Isso é muito bom ou muito mal? Seguindo. Pronto, já falei da ideia, passei um pouco pelos conceitos e agora vou entrar exatamente naquilo que é o bot que eu fiz. Essa aqui é uma visão geral da arquitetura, para arrancar, de como é que o bot foi feito. Como já mencionei, tudo corre na AWS e tudo à base de serviços serverless. Functions, AWS Lambda. Eu escolhi Python, eu estou a aprender Python, é o que me sinto mais à vontade. Então, eu tenho o meu código a correr em Lambda com o que eles chamam Runtime Python. Este componente é a fonte, apesar de ter aqui este site Covid-19, neste momento eu estou a tirar informação de um outro site, vou explicar porquê. O Twitter, tive que criar o que eles chamam uma application, crio uma aplicação, recebo chaves da API e interajo com a API também com um package Python chamado Tweepy. Isto é um serviço integrado da AWS, CloudWatch Logs, todo o output, todo o print da função
e erros e informação da função quando corre é enviada para o CloudWatch Logs. Há uma outra coisa que faz parte do CloudWatch, que é o Metrics, também integrado da AWS e nem é preciso configurar para a maioria dos serviços, não é preciso para Lambda, que tem métricas. Se a função corre com um erro, gera uma métrica, gera um gráfico, quantas vezes corre, quanto tempo dura cada execução e assim por diante. CloudWatch Events, também é um serviço da AWS que monitora eventos de alterações da AWS, mas há um tipo de evento que é o schedule, ou seja, calendarizado, em que eu posso definir, corro a função, estou a falar de função, mas não é o único serviço que está integrado com eventos. Há outros serviços. Mas eu, no fundo, crio uma regra e digo, corra a cada 60 minutos. E cada 60 minutos ele vai correr e vai fazer o trigger do que quer que seja. Nesse caso, e a dada altura eu tive que fazer essa função cada 60 minutos. Posso correr a cada 1 minuto. E assim por diante. Schedule mais avançado, aquilo usa expressões do cron job, do Linux. E é o que eu fiz para que ele corresse todos os dias às 8 GMT e às 9 PM GMT. São scheduled events que faz o trigger, executa a função e executa o código que está definido na função. Vou entrar agora um pouco de mais detalhe em cada um dos componentes. Isso é simplesmente um sumário. Tem um website, que é a fonte de informação. Tem o código. Lambda, que é o serviço da código. Tem um colega que se chamava Lambda, a cola da internet. Tem o CloudWatch. CloudWatch é um serviço com um nome único, mas no fundo tem subserviços. Tem os logs, tem os eventos, tem métricas. E o Twitter, a API que eu tenho que interagir para publicar a informação no Twitter. Vou começar pela fonte. E pus aqui os dois. Eu uso um package do Python, um pacote do Python que faz a função de web scraping. Para quem não conhece o termo, web scraping consiste simplesmente em fazer download do HTML, do código de uma página. É arranhar, né? Rebuscar e buscar a informação que eu pretendo para poder trabalhar. Então, eu tenho, e eu vou abrir aqui o site com o código. E isso pode ser feito com texto, simplesmente com processamento de texto normal. Mas uma package de web scraping é o recomendado porque essas packages de web scraping têm noção de estrutura HTML, torna muito mais fácil e buscar aquilo que eu preciso usando os tags e os IDs e tudo que está na página dentro do código HTML. Esse aqui é o source code HTML da página do Covid-19 da Angola. E se eu procurar aqui confirmados, eu posso ir ao código fonte, eu posso usar ferramentas do Developer Tools. Portanto, eu vejo que tudo isso está dentro de uma div tag com um span e essa classe com valor black. Então, eu confio no meu código para ir buscar tudo isso. É claro que eu sei como é que isso está estruturado e eventualmente se isso um dia mudar eu vou ter que ir rebuscar o código e mudar como eu pego a informação e como é que eu mapeio cada um desses números a um valor. E isso é web scraping. Inicialmente é uma livraria muito famosa, que é uma chamada Beautiful Soup, um pacote Python para fazer web scraping, mas a dada altura eu estava a fazer um treinamento, vi um treinamento no O'Reilly de web scraping e vi que o formador, o trainer usou uma chamada Gazpacho, que é muito mais simples. Dois comandos e já está. E é essa que eu usei nesse pequeno projeto. Eu comecei com Covid-19, a dada altura o site estava com muitas quebras e demorava muito para atualizar. Então eu mudei para esse site, o Worldometer,
mas o princípio é o mesmo. Eu vou para o código-fonte, pego a informação e mapeio os números. Daí é que eu comecei então a publicar no Twitter a fonte da informação, porque inicialmente parecia que a conta estava sempre errada, mas porque a fonte onde eu ia tirar a informação também não estava certa. Houve um fim de semana que a conferência de imprensa anunciou os resultados numa sexta-feira. A segunda-feira é que o site foi atualizado com os novos números. Foi nesse momento que eu decidi pegar a informação do outro site, porque eu na altura estava coletado de vários sítios diferentes e vi que esse Worldometer, é que me dava a informação mais rápido. Hoje, felizmente, código web scraping Gaspacho para interação com a API do Twitter tem o TweetPy, acho que é assim que se diz, e os pacotes incluídos no Python, que é o datetime, porque a conta põe a hora e eu tenho que manipular a hora para apresentar de uma melhor forma quando publico no Twitter, e JSON, porque eu guardo a informação em JSON e processo-a em JSON antes de mandar para o Twitter. A estrutura do código, como eu disse, não é objetivo aprender Python ou ir a fundo, mas como base a estrutura do código é simplesmente imports, que é chamar todos aqueles pacotes, declaração de constantes, definição de algumas funções que eu uso, e depois tem a função principal, essa main, que é chamada sempre que a função lambda é invocada ou sempre que eu executo. No princípio, eu vou buscar o HTML e faço o scrape, pego os valores que eu preciso, depois faço o processamento para associar os números que eu peguei a um nome, porque se eu pego no Worldometer, aquilo diz deaths, não diz óbitos. Então eu tenho que pegar o número de deaths e associar a um valor que é o valor de óbitos, por exemplo. E no final, depois desse processo, eu publico no Twitter. E também, ao longo do programa, faço prints que me ajudam no debug e toda a informação que eu pego está guardada no CloudWatch Logs, que eu vou mostrar mais à frente. AWS Lambda é o serviço serverless, como eu disse, a cola da internet, que permite correr o código sem preocupar com servidores. Como triggers, ou seja, vou usar mesmo esse termo, triggers, como triggers para a execução da função, eu posso executar manualmente, posso usar CloudWatch Events, e há outros serviços que podem fazer correr uma função Lambda. No caso, quando eu estava a testar, eu podia ir lá e executar a função, só para ver se funcionava, e eu vou correr agora para vocês verem. E depois de eu ver que está tudo pronto, então comecei a executar com CloudWatch Events. Eu tive que criar aqui uma função demo com o mesmo código, bem parecido, na verdade, porque esta aqui, eu posso, sem querer, mostrar as minhas chaves da API do Twitter. Portanto, essa função, esse é o ambiente do Lambda, e este é o código. O Lambda, quando é invocado, eles chamam invocation, ele corre uma função dentro de um ficheiro. Este aqui é o default, eu deixei o default, mas pode ser alterado. Então, eu tenho um ficheiro chamado Lambda Function, está aqui, e tem uma função chamada Lambda Handler, está aqui. Portanto, quando eu chamo o Lambda, é esta função que eu executo. Portanto, eu tenho que ter noção de que o que vai correr está dentro dessa função. Tenho funções definidas fora, como essa no Twitter, neste exemplo, ou para mandar para o Twitter, que posso depois chamar dentro da minha função. Para correr, tenho um evento de teste aqui, eu vou correr. A única diferença é que não vou publicar no Twitter, porque as minhas chaves estão aqui estão guardadas no Environment Variables, que eu não pus aqui, claro, não vou estar a disponibilizar para todo mundo. Então, eu posso correr a função como teste.
E isto é o que ocorre. Portanto, tudo isto que tem aqui vai para o CloudWatch Logs e fica guardado. Este ID é para caso de troubleshoot, para se correr alguma coisa mal, eu tenho esse ID, posso abrir um caso com suporte, mas tudo o resto eu é que fiz o print. Isto aqui está a parte do meu código, antes de eu ir buscar, eu ponho que vou buscar o HTML, está guardado, eu fui buscar agora a página. Peguei os valores, 48, 2, 17, como eu disse, eles vêm sem estrutura, eu tenho que saber que estrutura dar. E atribuir aos valores que pretendo. Sei que 48 vou pôr em confirmados, recuperados é 17 e o número de óbitos são 2. Esse aqui é o status string, eu fiz o print. Este status string é o que eu publicaria no Twitter, caso o código mandasse publicar para o Twitter. Eu comentei, mas o código real pega essa string e manda para o Twitter. E faz isso todas as vezes que a função for invocada. Lambda, eu corri em Python, mas ele tem vários do que ele chama runtimes. Node.js, Ruby, Java, Go, Net. Tem uma coisa que eles chamam custom runtimes, caso não seja nenhum desses. E o Python, o famoso Python. Questões? Temos sim, senhora Mário. O Manuel Cambota questiona aqui no chat. Já que se trata de um bot, por que não usou as ferramentas de RPA que já vêm preparados para a construção ou execução de bots? Essa foi a questão do Cambota. Não sei o que é RPA. Se o Cambota puder ajudar. Cambota, uma vez que a questão é tua, esteja à vontade. Ok, obrigado pela oportunidade. Só não queria interromper, né? Porque a apresentação estava sendo muito bem feita. Então, ficaria mal interromper. Bem, RPA, na verdade, o termo vem de Robotic Process Automation, que tem a ver com a automação de processo, né? É praticamente, eu faço essa pergunta com base, né, no exemplo que deste da construção desse bot. Então, isso pode ser feito dentro do RPA. O RPA, na verdade, é um conceito, não uma ferramenta em si. E existem várias ferramentas que, né, nos possibilitam fazer isso sem que tenhamos a preocupação de nos preocuparmos com essa infraestrutura toda, com esses, digamos, essas ferramentas todas, né, que mencionou aqui. Quer dizer, são várias ferramentas e tal. Mas, como não está familiarizado, acho que seria inconveniente da minha parte pedir que falasse disso. Achei que talvez todos estivéssemos alinhados, mas não pode ir. Ok, obrigado. Eu fiz agora aqui uma busca rápida assim no Google, mas pronto, peço desculpa, não conheço, é um termo novo. Okay. E mesmo na AWS nunca vi algo do gênero. Pronto, não consigo seguir, mas é interessante, com certeza vou dar uma olhada. Mário. Pode, Mauer, esteja à vontade. Peço desculpas, Damásio. Eventualmente, só para não ficarmos aqui perdidos, relativamente ao RPA, eu, por acaso, a primeira vez que ouvi do conceito foi mesmo para tentar agilizar ou automatizar tarefas de escritório. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, desde ficheiros, processar texto, que por vezes nos levam algum tempo, desde Excel ou pequenos ficheiros de texto. Exato. É possível fazer com RPA e ferramentas mesmo por desktop. Quando vi a questão do Cambota, assumi também aqui a questão de pesquisar rapidamente e percebi que na própria AWS também há ferramentas para avançar. Se calhar, lá está, fica aqui o desafio, dentro de alguns meses, tentarmos marcar aqui uma sessão para falarmos sobre isso. Era aqui a questão que eu queria colocar. Vou precisar falar. Exato. É exatamente isso. Pode avançar.
Mário, Sim. eu tenho aqui uma questão, até, não sei se vai parecer estranha ou básica, mas eu quero tentar perceber por que tratamos esse tipo de projeto como bot, por ser uma funcionalidade do Twitter. Eu vejo aqui no Twitter tem a possibilidade de criar uma app que eles chamam de bot, porque isso parece-me como um web scrapping, como disseste, né? Os projetos de web scrapping têm este intuito, né? É de ir para um sítio qualquer na web, colher esta informação, não importa o formato, tratar este formato e depois apresentar. Eu poderia considerar este projeto como simplesmente um web scrapping feito em Python? Por que eu tenho que considerar como bot? É bot pelo simples fato de não necessitar de interação humana, não necessitar de interação humana. Web scraping sim, web scraping é uma das técnicas, posso dizer que é a técnica usada nesse bot. Mas o web scraping não está associado necessariamente a bots. Eu posso fazer web scraping de forma manual, quando preciso, por exemplo. É um bot porque a forma como ele funciona e quando é executado é completamente automatizada. Por eventos, nesse caso, eventos temporizados, todos os dias, a hora A e a hora B. O que ele faz é fazer web scraping e publicar na API do Twitter. Mas podia ser um bot que não faz web scraping, mas que manda um post no Twitter com se eu tivesse um Raspberry Pi, por exemplo, ligado a um sensor de temperatura, e todos os dias, de hora em hora, colhe a temperatura e manda para o Twitter, seria mesmo assim, podia chamar um bot a mandar para o Twitter, mas que não está associado a web scraping. Web scraping é só a parte de ir buscar o site e processar e tirar a informação do HTML. Obrigado, Mário. Não sei se eu gostava de associar. É que eu vi que a dada altura o Costa apontava para o Twitter, mas não necessariamente precisamos ter aqui uma ligação com o Twitter. Tu próprio na tua página pessoal podes também construir um bot. E aqui a questão bot é mesmo, como estava a dizer o Mário, é na verdade nós termos, entre aspas, um handler, se preferirmos, ou ali um pequeno aplicativo que de facto desenvolva determinadas atividades sem qualquer intervenção. Claro que tu antecipadamente vais prever, e os bots hoje são muito usados no atendimento, portanto, um conjunto de questões e para cada resposta podes guiar por um script por trás para gerir o atendimento aos teus colaboradores, o que também te poupa, de facto, recursos humanos no atendimento. Depois, por trás, tu usas aquilo que era a ideia do Mário. Efetivamente, faz todo sentido usar o WebCrapper porque ele ia buscar de uma fonte externa, que não é ele que gere, portanto, e tentava garantir a informação aí. Imagina que tens agora uma loja online e tu queres, de facto, fazer aqui um atendimento. Não vais estar a buscar informação em outros sites. Tens que definir um conjunto de questões e por cada resposta definires um caminho. Bem dito, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pelas questões e pelos comentários. Mário, só queria também aqui acrescentar mais um ponto quanto ao RPA e dizer que entre RPA ou qualquer outro método que nós tenhamos, na verdade, a decisão de implementação do qual parte primeiro da necessidade, do tempo e também do conhecimento a utilizar. É bem verdade, sim, senhora Cambota, que podia ser usado um RPA, mas eu vou trazer aqui um exemplo no Azure, para o lado serverless, onde temos o Azure Function e temos os Logic Apps, que são os dois serviços serverless que o Azure oferece. O Logic Apps é mais visual e é mais... Não sei se já viram ecrãs, por exemplo, do UiPath ou do OutSystem, que é mais visual, é mais conecta essa seta, esse componente com aquele,
depois faz isso, depois olha, usa essas credenciais para se conectar no Twitter e faz o post, sim senhora, mas também tem o Azure Function, que é mais código. E como é que a Microsoft, por exemplo, no lado da Microsoft, aconselha na altura de seleção ou de escolha de cada um? Claro que tem as especificações de cada um, mas há um aspecto que eles dizem também que é, com Azure Function tu tens a liberdade do código e poder fazer um monte de coisa. Claro que no Logic Apps tens milhares de conectores, mas com as Azure Function tu tens uma abertura e liberdade de código. Se não tens malta na tua equipa que entende código, ou se é alguém de business que tem que desenhar as coisas e definir o fluxo todo, ok, vai pelas Logic Apps porque é algo visual e tudo mais. Parte muito do poder que tens de conhecimento e para implementação de tempo, recursos e tudo mais. Por exemplo, falamos aqui em RPA, né, e o Mário Pinho disse, não, desconheço RPA. Lá está, se fôssemos uma equipa, se fôssemos para implementar e o Mário Pinho fosse o técnico que fosse implementar, já veríamos aqui, claro. não vamos com RPA e vamos com outra solução. Mário Pinho, obrigado, não sei se mais alguém tem questões, podemos continuar, né? Mário. Penso que sim, tá. Obrigado pela contribuição. Vou passar para um outro componente que já toquei um bocadinho, que é o CloudWatch Events. Mais uma vez um serviço da AWS, serverless, completamente automatizado. E o CloudWatch Events permite, é um stream, portanto, um fluxo de eventos que descreve alterações em ambiente cloud, nos recursos de cloud, e não só, é possível manualmente inserir eventos nesse fluxo. Esses eventos são usados então para gerar ações automatizadas, os eventos de interesse. Exemplos de eventos são, por exemplo, eu faço um upload de um ficheiro para um determinado bucket em S3, eu corro uma instância, executo uma instância, portanto eu posso, a partir daquele evento, depois executar processos desde que aquele evento cumpra com determinados requisitos. No caso, eu não usei eventos que descrevem alterações dos meus recursos cloud. Eu usei eventos calendarizados, são os scheduled events. Mostrando rapidinho. No ambiente. Tem uma expressão cron, que basicamente diz para executar todos os dias às 8 e às 21 UTC. O que é que ele vai fazer quando tiver que executar? Vai fazer o trigger da minha função no stage prod. Todos os dias o evento corre, a função é executada com o código que introduzi. CloudWatch Metrics, eu não tive que configurar nada, está integrado com os produtos e, como eu disse, apresenta números e gráficos associados com serviço. Permite recursos, sejam AWS ou não, por uma API, e servem de entrada para alarmes. Aquele pequeno exemplo com um Raspberry Pi que monitora a temperatura, eu posso configurar o código com SDK para mandar esses valores de temperatura para a AWS e daí gerar funções e criar alarmes com base naqueles valores de temperatura. Na consola, esse aqui é o gráfico. Como dá de 12 em 12 horas, são pequenos pontinhos bastante separados, mas vocês veem que o valor é 1. Para serviços grandes em que as funções correm com muito mais frequência e há milhares de funções, isso torna-se útil, porque eu poderia ver o gráfico de invocation das diferentes funções e, além disso, eu tenho a duração de cada execução. Geralmente, quando chega a 2 segundos, é porque houve latência ou tanto lento, ou o site está baixo. Tenho métricas de erros e por aí além. Eu posso configurar um alarme de maneiras que quando a função executar gerar um erro ou 2, eu é que decido,
ele manda-me uma notificação e eu então entro para verificar. Mas para esse projeto não usei métricas especificamente. Eu entro às vezes só para ver se algo correu mal ou não. É duplicado. Último elemento é o Twitter. O Twitter disponibiliza uma API. Qualquer pessoa pode entrar na conta, configurar uma aplicação que vai gerar códigos e com esses códigos faz-se a autenticação, OAuth 2 para poder escrever. É tudo à base da HTTP, mas quem não vai a esse nível, como é o meu caso, usa simplesmente os pacotes disponíveis para autenticação e interação com a API do Twitter. No meu caso, eu usei a Tweepy, acho que é das mais conhecidas para Python, mas não é a única. Há outras que permitem a interação com a API do Twitter e permitem não aplicar status, mas também permitem ler status, responder, pôr fotos e a API paga, que eles chamam Enterprise, permite ainda funções bem maiores de analytics e por aí além. Estou quase a terminar, eu vou passar para o ponto do custo. E eu não vou fazer cálculos, eu vou vos mostrar na minha consola quanto é que isso custa. Isso está a correr desde finais de abril nesta conta. Sim, 30 de abril. E isso é o até agora. Se eu tivesse isso a correr num servidor virtual, podem crer que o custo não seria esse. Isso vem da própria estrutura de preços de Lambda. Não vamos entrar muito a fundo, mas como vem, são 0,20 cêntimos de dólar por cada 1 milhão de pedidos. E este número que eu nem vou dizer, por cada gigabyte segundo. Eles chamam gigabyte segundo porque quando eu defino a função, eu defino uma quantidade de memória máxima. Então, se a minha função corre por 2 segundos e eu defino 1 gigabyte, aquilo são 2 gigabytes segundos. No meu caso, são 128 megabytes, é o mínimo por 2 segundos. Portanto, são 0,250 gigabytes segundo. É 1/4 deste valor pela duração e neste ponto 2 é por 1 milhão de invocations. Por enquanto, em grande escala, é que os números começam bem. Fechar, como eu disse, não é possível fazer isso só. A Azure tem serviços semelhantes. Eu, se procurar aqui Lambda, eu encontro e já foi mencionado ao Azure Functions, que é o equivalente. Não tenho informação, mas se vos interessar, claro, podem ir mais a fundo. E o GCP, acho que se chama a mesma coisa, também tem o mesmo nome. Cloud Functions. Eu não encontrei um equivalente do Events. Se eu procurar aqui Events, não encontro. Eles têm o que eles chamam o equivalente do CloudWatch Monitor, mas eu acredito que esse aqui é o equivalente das métricas e dos logs, que está mais ligado a eventos. Mas eu acredito que eles devem ter um serviço semelhante no que toca aos eventos e executar essas funções de uma forma ao relógio, digamos assim, de uma forma calendarizada. E é isso aí. Muito obrigado. Mais questões? Posso? Podes, à vontade. Eu queria pedir só uma pena chega novamente do Twitter. Eu queria saber se realmente existe alguma interação com o domínio Twitter para a realização desse tipo de
não quer ocorrer esse tipo de funções? Alguma interação com o Twitter? Quando diz interação com Twitter, Vamos dizer, Filha, fecha ainda a porta, por favor. ele corre tudo, vai buscar informação, depois publica. Mas para fazer isso, tu só simplesmente criaste um perfil no Twitter, depois fazes a publicação, ou existe alguma interação por trás com a equipa do Twitter para fazer essa publicação? não, existe uma interação é um processo simples, mas não é tão simples, não é, clique, põe texto, mas é preciso concordar com alguns termos deles, porque eles o Twitter é free, eu estou a usar uma conta free, não pago nada, então há muitos termos e condições da utilização da API. Eu criei uma conta, essa Covid-19, vi um nome livre, pronto, criei. E depois preciso página, se procurar Twitter, API mas é preciso criar o que eles chamam uma application. Ao criar a application, há uma série de perguntas que são feitas. Qual é o uso que vai dar, pergunta se vai usar para Analytics, qual é o rate de interação com a API em termos de por segundo. Portanto, o meu é bastante simples, tem uma série de perguntas, dá umas chaves e está ok, está a andar. Eu tenho que configurar a API ou o SDK, no meu caso foi o TP, configurar com aquelas chaves e está a andar. E atenção que o Twitter não estou familiarizado com outros, mas sei que outros serviços de redes sociais, o Facebook, Instagram, acredito que também tem. Mas não houve interação humana em termos de conversa, não. É basicamente preencher um formulário. E eu acredito que se alguma pergunta ali fosse contra aquilo que é permitido, eles não iam dar as chaves. Ok, está bem, obrigado. Em geral. Mais alguma questão, pessoal? Estou aqui a ver o chat e não tenho questões. Alguém quer falar, que quer colocar, quer comentar por voz, uma vez que ainda não escreveu? Eu gostava de já dar aqui os parabéns ao Mário Pinho por esta iniciativa e a apresentação. Pronto, e pelo próprio recurso, porque certamente temos aqui várias pessoas a seguir, eu próprio passei agora a seguir a página, e são com projetos destes, de pequenas ideias e que podemos fazer, que acredito, se todos nós formos contribuindo um pouco, daqui a algum tempo, efetivamente, vamos poder ter várias propostas e principalmente não só mais uma, mas por estar a olhar para aquilo que o mundo oferece de melhor do ponto de vista da tecnologia. Eu próprio, confesso, não tenho estado a apostar muito em soluções cloud, mas fica aqui a nota, tenho até algum material para estudar, mas não tem sido prioridade. E doravante certamente vai permitir olhar para esta questão aqui de soluções de maneira diferente. Desculpa, Mauro, por favor, cortar o microfone. Conseguimos ouvir tudo, Mauro. Pode continuar, Mauro. Não, era isto, pronto. É agradecer, como disse ao Mário, pela iniciativa. Menos fica aqui um ponto de viragem, pelo menos para estar a olhar, eu vou lendo. O único serviço que eu lembro de usar de facto aqui é o S3 para a imagem e nunca me foquei muito no desenvolvimento para cloud. Aqui, pronto, já fica aqui marcado e quem sabe em próximas oportunidades poder contribuir de uma forma bem mais eficiente.
Olha, na verdade eu me alegro em saber que ficaste com esse sentimento, Maue, porque quando começámos essas conversas foi com esse intuito, foi com, não temos nenhuma vontade de estar aqui a exibir conhecimento ou sei isso, domino isso para ninguém. Na verdade a ideia é partilhar, é mostrar o que há, aquele que sabe um pouco, que tem curiosidade sobre, trabalha no tema, apresenta para o pessoal e acredita que até o momento já tivemos, essa é a terceira sessão que fazemos e felizmente em cada sessão temos sempre alguém a olhar para a coisa e a despertar e a ver alguma utilidade e a tomar notas ou depois a ir buscar mais sobre os conceitos. Fico feliz em ouvir isso mais uma vez, em mais uma sessão e não vou ainda agradecer o Mário, porque não estou ainda a encerrar. Antes disso, vou querer validar todos vocês. Se ainda têm alguma coisa para dizer, estejam à vontade, digam agora ou calem-se para sempre. Eu tenho a dizer que gostei muito também da apresentação. Me ouvem, pessoal? Ou continuo no mudo? Ouvimos, sim, senhora. Sim, estamos a ouvir. Ok. Conforme o Damaso disse, né, são sessões que podem acrescentar valor em termos de conhecimento, ou seja, a partir daqui, né, podemos tirar ideias para pesquisar e aprofundar nossos conhecimentos. Eu, por acaso, gostei muito do assunto. Me fez lembrar o tema do RPA, né, quando vi a apresentação. Foi um tema que eu me interessei o ano passado, né, quando me mostraram sobre. Mas aquilo ficou assim, quase que enferrujado. Agora que veio esse assunto, então penso que foi muito proveitoso para mim. Ok. Bom, vejo que Fico feliz. vejo que não há questões a surgir, mas sim o mais importante, que são agradecimentos ao Mário Pinho por ter trazido o seu bot até nós, por ter nos explicado, por ter nos mostrado como foi que ele pôs o seu bot a funcionar, de onde veio essa ideia e essa vontade de trabalhar nisso. Agradeço-te, Mário Pinho, uma excelente apresentação, bem estruturada. E para dizer também que fico feliz quando vejo, por exemplo, na API do Twitter ali a tua categoria como developer, quer dizer, tens uma conta developer. Quem diria um network engineer, agora também security engineer, a ser tratado como developer. Fico tão feliz até dar vontade de chorar. Caem algumas lágrimas. Que conta aqui é o objetivo, é paciência que já que seja. Mas muito bom, sim, senhora. Eu vou agora, na ferramenta de gravação, encerrar a gravação, mas tal como nas outras sessões, pessoal, estamos à vontade para ficar no lounge e ter uma conversa amena e usarmos os termos mais correntes e mais à vontade com que nos sentimos, tá bom? Mário, queres acrescentar alguma coisa antes que eu feche? Não, só agradecer, obrigado pelos comentários, obrigado pela oportunidade e estou aberto para, se alguém tiver alguma ideia, alguma pergunta, mesmo depois da apresentação, pode entrar em contato comigo à vontade. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E a sessão vai estar encerrada em 3, 2, 1. Encerrada a gravação. Em 3, 2, 1.